Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, estamos aqui para mais uma aula. Tio Dranes agora vai dar sequência ao estudo sobre orientação e localização e hoje eu vou dividir a nossa aula em 3 momentos. O primeiro momento já está aqui na televisão, que a gente vai trabalhar sobre orientação pelos astros e por alguns instrumentos, como a bússola e o GPS. No segundo momento, eu vou trabalhar com vocês escala, quais são os tipos de escala, o que é uma escala, como que a gente consegue analisar os mapas que tem uma escala grande, uma escala pequena, enfim. E o terceiro momento, que vai ser o terceiro vídeo, nós vamos trabalhar coordenadas geográficas, certo? Então vocês vão estar recebendo 3 links. 3. Um sobre orientação pelos astros, que é esse que nós estamos trabalhando agora. O segundo e o terceiro sobre escala e sobre coordenadas geográficas. A atividade dessa semana vai ser referente a esses 3 vídeos, ok? A esses 3 tópicos: escala, coordenada geográfica e orientação. Ai, meu Deus, errei. Escala, coordenada geográfica e orientação pelos astros. Todo o conteúdo está no caderno 1 de vocês. Então, a Tio Dranes não vai estar mandando sequência de conteúdo escrita. Eu estou mandando atividade e as videoaulas. Vocês têm um suporte muito bom aqui na apostila de vocês, ok? Então, o conteúdo ele está aqui na apostila de vocês. Então, é só vocês olharem, começando lá na página 22, ela vai até o final da apostila falando sobre orientação e localização, certo? Então, vamos lá. Nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre orientação pelos astros e alguns instrumentos que são utilizados hoje com o avanço da tecnologia, né? Alguns instrumentos que são usados para localização. A bússola e, mais usado hoje, né? O GPS, que está aí no seu celular, está no carro, enfim, ele está a nosso dispor graças à tecnologia. E, para a gente analisar essa questão de localização, a Tio Dranes já falou em vídeos anteriores sobre os polos geográficos da Terra, que são o Polo Norte, o Polo Sul, o leste, que tem o Polo Norte e o Polo Sul, né, que são a partir dos hemisférios Norte e a partir do hemisfério Sul. Só que existe também na Terra o polo magnético. O que seria isso, tia? O polo magnético. Tá aí, tem uma diferença. Ambos indicam a mesma localização. Porém, quando você vai usar, por exemplo, a bússola, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, ela vai indicar sempre o polo magnético, que é a partir do magnetismo que vem do interior do centro da Terra. Mas o polo geográfico e o polo magnético, eles estão bem próximos. O polo norte geográfico em relação ao polo norte da Terra, assim como o polo sul. O norte magnético e o sul magnético, que é onde a rosa dos ventos vai apontar a direção norte, o polo norte magnético. Isso é proveniente do magnetismo no interior do planeta Terra, certo? Então, só para vocês entenderem, quando vocês ouvirem falar de polo norte geográfico e norte magnético, os dois existem. E aí, na aula passada, eu expliquei para vocês também a orientação pelo Sol. E ainda eu expliquei aonde o Sol nasce, acorda cedo na sua casa, vai olhar onde o Sol nasce, enfim. Aqui na casa da Tio Dranes, por exemplo, aqui eu estou na sala. O Sol, na minha casa, ele nasce nesta direção aqui. Então, eu vou apontar a minha mão direita para onde o Sol nasce. Automaticamente, eu tenho qual direção? O leste. Então, se eu faço isso, ó, mão direita onde o Sol nasce, leste. A minha mão esquerda vai apontar o oeste. Na minha frente, que é a varanda da minha casa aqui, eu tenho o norte. E atrás, eu tenho o sul. Só que vocês já perceberam que dá a impressão de que o
Sol se movimenta durante o dia, quando a gente muda os horários. Você acorda, parece que o Sol está num lugar. Meio-dia, parece que o Sol está em outro lugar. Quando é o final da tarde, parece que o Sol está em outro lugar. Mas, na verdade, quem se movimenta não é o Sol. Somos nós que estamos se movimentando junto com o planeta Terra no movimento chamado de rotação da Terra. É quando a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Então, o movimento aparente do Sol é o quê? É a trajetória aparente do Sol. Parece que o Sol está se movimentando, mas na verdade ele está aqui paradinho e quem está se movimentando somos nós no movimento de rotação. Nós estamos movimentando junto com o planeta Terra. Então quem se movimenta somos nós e não o Sol. Então, olha esse menininho aqui, ele fazendo o que a Tio Dranes acabou de fazer. Mão direita na direção onde o Sol nasce, leste. E aí ele vai fazendo o movimento aparente do Sol. Mão esquerda, oeste. Na frente ele tem o norte e atrás o sul. Então vocês entenderam que é movimento aparente do Sol? Parece que o Sol está se movimentando, mas quem está se movimentando somos nós com o movimento de rotação da Terra. Depois nós temos um outro elemento, um outro astro que está lá no céu toda noite, quase todas as noites, né? Algumas a gente não vê, mas continua lá, que são as estrelas, a orientação pelo Cruzeiro do Sul. Aqui, quando tiver uma noite bem bonita, ontem, por exemplo, aqui onde eu moro, estava um céu tão bonito, estrelado, você vai encontrar o Cruzeiro do Sul. Procura na sua casa, vai na varanda, vai no quintal da sua casa ou vai na janela da sua casa e procura essas 3 estrelinhas juntas aqui e mais uma pequenininha aqui do lado que se chama de intrometida. Essas 3 não, né? Desculpa, eu tô contando mal, hein? Se tia Andressa escuta uma coisa dessa, ela vai nem sei fazer o que comigo. Essas 4 estrelas, ó, norte, sul, leste, oeste. Olha aqui, ó, a explicação direitinho aqui de baixo. Então, para eu encontrar a orientação dos pontos cardeais com a Rosa dos Ventos, o que eu vou fazer? Olhando para o ponto cardeal sul, que é a haste maior do cruzeiro, as suas costas ficam a direção norte. Então, se aqui é o sul, aqui vai ter o quê? O norte. A sua direita fica o leste e a sua esquerda fica o oeste. Então, nós temos as direções norte, sul, leste, oeste a partir das estrelas, da orientação do Cruzeiro do Sul. E para eu encontrar o sul aqui, tá vendo essa haste maior? Eu vou prolongar 4,5 vezes, ou tem algumas literaturas que falam 4 vezes, outras 5 vezes. Mas vamos arredondar para 5 para ficar mais fácil. Você vai aumentar essa haste maior do cruzeiro. O cruzeiro é uma cruz, tá? Aí você vem, ó, 1, 2, 3, 4 e meio. Aqui nós temos o polo sul celeste. Celeste porque é proveniente de quê? Das estrelas. Então, você tendo o polo sul celeste, você tem o sul. Encontrou o sul, leste, oeste, que você vai ter os seus pontos cardeais. Lembrando que tem um detalhe. No Cruzeiro do Sul, nós temos, quando você for procurar aí no céu, tem essa pequenininha aqui, que é chamada de intrometida, e aqui do lado tem as estrelas que são chamadas as guardiãs. Então, no Cruzeiro do Sul, então nós temos as 4 pontas, com uma haste maior, que vai indicar o sul, e nós temos aqui no cantinho a intrometida, que ela é pequenininha, né? Tá aí no meio de metidinha. E nós temos também aqui do lado as guardiãs. Encontramos assim o sul, como eu já ensinei para vocês, os outros pontos é bem fácil da gente encontrar. Depois, os astros eles foram utilizados durante muito tempo como um principal instrumento de localização. Com o passar do tempo, os chineses, lá no século I, com o aumento da tecnologia, as bússolas elas foram perdendo o seu lugar, mas elas foram inventadas pelos chineses lá no século I.
No entanto, como a tecnologia foi avançando, foi desenvolvendo, outros aparelhos eletrônicos foram sendo criados. E aí hoje nós temos dispositivos tecnológicos via satélite, que é, por exemplo, o GPS, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. A bússola é composta por um ímã que possui dois polos, o polo negativo e o polo positivo. A Terra também é composta por um imenso ímã, uma vez que possui um campo magnético. Lembra que eu falei lá no início, o polo geográfico e o polo magnético, em virtude do movimento de metais líquidos em seu núcleo. Então, o que faz ter esse polo norte e polo sul magnético? Os metais líquidos presentes no núcleo da Terra. Então, isso faz com que tenha esse magnetismo. Então, nós temos essa ponta aqui, olha, essa ponta vermelha, a ponta vermelha da bússola sempre vai indicar a direção norte. Então, qualquer lugar que você colocar a sua bússola, você vai conseguir encontrar a direção norte. Hoje em dia, a bússola ela é usada? Sim, ainda é usada, mas não tanto quanto o GPS. O GPS hoje está aí no nosso celular, o GPS está no carro, o GPS faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? É um sistema de navegação que permite, através de satélites artificiais, que tem a diferença, satélite natural, por exemplo, a Lua é o satélite natural da Terra. O satélite artificial são aqueles satélites criados pelos seres humanos. A obtenção de informações sobre localização geográfica em qualquer lugar da superfície terrestre e em qualquer hora do dia. Vocês já tiveram experiência de usar um GPS para chegar em algum lugar? Lembrando que, como qualquer localização, qualquer meio que a gente use para se localizar, seja um meio tecnológico ou seja um meio tradicional, como o Sol ou as estrelas, nós precisamos saber usar. Por quê? Assim como o GPS, que é altamente tecnológico, pode nos levar para o lugar errado, e eu tenho certeza que se a gente estivesse na sala de aula, várias pessoas iam contar histórias de alguém que colocou um ponto lá no GPS, mas foi para um lugar errado. Nós também temos que ter certeza na hora de usar os equipamentos de localização. Por isso que dentro da geografia, estudar localização sexto ano é tão importante. E essa primeira parte que nós estamos vendo de orientação pelos astros, GPS e bússola, a gente para por aqui. A Tildranes vai deixar o link aqui para vocês comentarem nesse vídeo, pode comentar, pode fazer perguntas, assim também como lá no post, certo? O próximo vídeo nós vamos trabalhar coordenadas geográficas, combinado? Beijos, até!